No dia 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão, a 35 quilômetros de Mariana, rompeu e causou o maior desastre socioambiental da história do Brasil. A tragédia deixou 19 mortos, degradou o Rio Doce e causou forte impacto socioambiental e econômico em pelo menos 37 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. Calcula-se que 1,5 milhão de pessoas foram atingidas. A barragem de rejeitos provenientes da extração de minério de ferro é controlada pela Samarco, Vale e a anglo-australiana BHP Billiton. O que a gente vê é a Samarco negociando diretamente com as famílias. De um lado, ela dizendo o que é necessário para o restabelecimento da vida das famílias. E do outro, as famílias vulneráveis, sem ter um assessoramento técnico que dê condições para elas montarem ou construírem uma contraproposta àquilo que a Samarco está apresentando para elas. Passados mais de 8 meses, os atingidos foram relegados à condição de agentes passivos num processo de indenização em que não há equilíbrio de forças e peca pela falta de mediação efetiva do Estado. O Acordo de Recuperação da Bacia do Rio Doce, que envolve a União, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e a mineradora Samarco, foi homologado pela Justiça em maio desse ano, mas é contestado pelo Ministério Público e por líderes de movimentos sociais, que acusam uma série de irregularidades no acordo, como violação ao processo legal coletivo, ausência de mecanismos jurídicos que garantam o cumprimento das obrigações da mineradora e falhas na escala de responsabilidade de governos e empresa. Era nossa esperança o judiciário exigir uma retificação do acordo, de maneira que envolvesse os atingidos como sujeitos também desse processo, e o judiciário homologa um acordo onde os atingidos, que são os principais, ficam de fora do processo. Nesse contexto, o poder público tem um papel central na mediação na relação entre a Samarco e as famílias, sempre, claro, se colocando em defesa do direito das famílias que foram atingidas. A Samarco realiza encontros sistemáticos com a população de Bento Rodrigues, a cidade que foi completamente destruída pela tragédia. Em reunião aberta no dia 2 de junho desse ano, representantes da empresa apresentaram os planos de ação, sem mediação alguma do poder público, seja judiciário ou executivo. Aí eu vou para o encontrão fazer o que nesse encontrão? Eu vou validar com todo mundo. Aí é todo mundo junto e misturado, tá? E aí, gente, a gente vai apresentar toda a produção durante esses 3 dias, os 6 mapas construídos durante esses 3 dias. Vamos validar com todos os participantes. Olha, Bento era desse jeito? Era. Bento vai ser desse jeito? Vai. Outro problema que cresce com o passar dos dias é a pressão para que a empresa volte a funcionar logo. Os trabalhos da Samarco na região foram suspensos pela Secretaria do Meio Ambiente um dia depois do rompimento da barragem. Para que a mineradora retorne às atividades, ela precisa comprovar a segurança das estruturas e onde planeja depositar os rejeitos futuros. Milhares de pessoas estão sem trabalho e o município está perdendo em arrecadação. De um modo geral, a população depende, como também o poder público, a prefeitura, depende de 70%, 80% da renda da Samarco, da Vale Rio Doce, e às vezes fica essa pressão muito grande para que essas empresas voltem logo a operar. Então, não é voltar a funcionar de qualquer maneira, mas o mais importante é reassentar as famílias, garantir a reativação econômica, fazer com que os direitos humanos, direitos fundamentais sejam cumpridos. Existe uma grande articulação de movimentos populares cobrando isso, não deixando que esse crime caia no esquecimento e também lutando contra o poder econômico das mineradoras, que além do poder econômico na região, também ajudaram e financiaram muitos políticos e que agora contam com uma poderosa proteção em relação à condenação, em relação à apuração dos crimes da mineração na região. Então é importante que a gente possa fazer uma grande reflexão, não se esquecer que a grande responsabilidade do poder público não é só essa pactuação proposta aí pelos governos do Espírito Santo e de Minas Gerais, mas que o governo local, da região toda dos Inconfidentes, da região da mineração, tem um comprometimento efetivo com isto que nós chamamos de uma reconstrução da vida a partir das bases que são de reconhecimento aí social, mas sobretudo de valorização da vida.
esta pouca responsabilidade do poder público pode condenar gerações futuras a um erro mais grave do que o próprio comprometimento dos órgãos ambientais de ter permitido toda esta tragédia. E é assim que tem que ser. E ela trouxe essa intranquilidade para nós, ela que tem que colocar nós no novo reassentamento.